Família, um projeto de Deus. Eu quero saudar a todos os nossos irmãos, nossos amigos, todos aqueles que participam aqui conosco deste programa Família, Projeto de Deus, com a paz do Senhor. Esse programa está presente na TV 126, canal 126 da Embratel e o canal 85 da Sky Livre, além das mídias sociais da Igreja Cristã Maranata. E neste episódio nós vamos tratar acerca da família. Já é a continuidade do episódio anterior, a família sob ataques. Nós estamos aqui com a presença do pastor Luiz Eugênio, secretário da Igreja Cristã Maranata. Amém. Paz do Senhor a todos. Pastor Silvio também, no Conselho Presbiteral. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos pedir ao pastor Luiz Eugênio que possa dar início ao assunto com a leitura de um texto. Bom, a palavra de Deus mostra um momento de extrema corrupção que o mundo viveria, nos últimos tempos, né? Então aqui em 2 Timóteo 3 diz assim: sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, aí vai elogiando aqui, só elogio, né? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes de pais e mães, ingratos, vai embora. Então aqui é só elogios, para não dizer elogios no outro sentido, né? Então aqui mostrando o que aconteceria nesses últimos dias, a sociedade, como que mudaria a sociedade. Hoje nós vemos o seguinte, fazer um breve comentário aqui sobre esse aspecto. Hoje você pode observar que tem filósofos, pedagogos, sociólogos, psiquiatras, todos chegaram à conclusão que houve uma mudança no comportamento da sociedade. Ninguém tem dúvida que vivemos o século da pós-modernidade, a mudança nesse comportamento. O que acontecia? Antigamente, a família moldava a sociedade. Hoje, a sociedade que está moldando a família. Então, houve uma inversão de valores aí, certo? Então, aqui em Romanos 12, diz assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Na verdade, a família tem entrado na forma do mundo. O mundo entrou dentro dos lares. E esse padrão do mundo tem entrado nas famílias. Então, o que está acontecendo? O mundo está moldando as famílias. Então, a família sob ataque e a família não soube como se proteger desses ataques. E a cada dia, a família tornou-se mais vulnerável, porque com os ataques que vem sofrendo durante os séculos a família, ataque não é de hoje, né? Por que a família está sob ataque? É muito simples a resposta para isso, porque foi Deus que instituiu a família. Como o Senhor falou, não é bom que o homem esteja só, constitua a família. Então, o adversário se levantou contra o que Deus instituiu. Esse ataque vem sempre do adversário, não vem gratuito, não. O adversário, o objetivo é destruir a família, porque Deus que instituiu a família. Por isso que a família sofre tanto ataque assim, e é tão desvalorizada nos dias atuais, porque Deus que instituiu a família, né? Nós estamos vivendo um momento de grande aflição, porque é um momento que é o momento do breve, né? É um momento que muitas coisas estão acontecendo e as aflições estão presentes na vida de todos. Ninguém está isento, ninguém está imune a tudo isso que está acontecendo no mundo. A gente tem visto todos esses sinais que estão acontecendo e nós entendemos o momento profético que nós vivemos, como o pastor Judeuti tem colocado, né? A igreja discerne o momento fiel que vive pela palavra, pela operação do Espírito Santo. E o Senhor Jesus falou acerca desse tempo também. Vou pedir ao pastor Silvio que possa discorrer um pouco sobre essa questão, desse momento e a situação, pais contra filhos, tudo aquilo que a gente tem visto nessa hora. Bom, dentro desse cenário, até o pastor Luiz Eugênio descreveu, o que nós vemos é que a família, como ela é o centro, ela é a base de todas as coisas. E Deus a constituiu como uma instituição bem definida, bem sólida, dentro de princípios, valores,
dentro de características que foram projetadas por Deus para o bem do homem. Porque todas as coisas foram criadas desde lá do princípio, no Éden, na avaliação do Senhor, aquilo que era bom para o homem. E a família também está dentro desse contexto. Então, dentro desse momento profético que nós estamos vivendo, lá no livro de Mateus, quando o Senhor Jesus traça um cenário e ele lista ali uma série de ocorrências que identificam esse momento chamado princípio das dores, né, Fábio? E ali o Senhor coloca diversos cenários. Então, dentro desse cenário ali está essa questão vamos dizer assim, da desagregação, né, da fragilidade que a família vem sofrendo. O adversário tem das nossas vidas, ele tem um projeto de oposição. Então ele se opõe a tudo aquilo que o Espírito Santo traçou, todo o projeto profético em relação ao homem. E dentro desse projeto dele, né, ele entrou dentro das famílias, ele tem atacado as famílias, tem destruído tudo aquilo que o Senhor projetou para o bem da família, para o bem do homem. E esses conceitos, como o pastor Luiz Eugênio colocou, esses novos conceitos baseados na filosofia, teologia, na razão do homem, no próprio entendimento do homem, com a mente cauterizada, como diz a palavra, de que ele tem condições de definir conceitos de família, estrutura de família, né, forma de viver de família. E é o que tem levado à situação que nós estamos vivendo. Podemos dizer, né, com não só pela questão da palavra, que é importantíssimo para nós, mas como os exemplos que têm surgido. A violência que atinge os lares, que atinge os filhos, que destrói as famílias, e esses parâmetros criados por Deus, eles estão sendo tirados do lugar, estão sendo desestruturados, e o que gera tudo isso é o caos. Inclusive, como nós podemos ouvir da revelação que o Senhor nos deu na festa das trombetas e festas, né, que está estabelecido uma rebelião contra Deus, que é a nossa autoridade, é o nosso Pai, né? Essa rebelião tem trazido dificuldades na vida do homem neste momento. É bom até ler o texto, Silvio, o texto que o pastor Silvio está citando, o texto no Salmo número 2, que é muito importante para nós, é uma situação de contexto, né? Pode ler, você está com ele aberto. O Salmo 2 diz assim: por que se amotinam as gentes e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra, os irmãos observem, se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor, o seu ungido. Ou seja, é a revolta contra o governo, contra as dignidades, Judas vai falar disso também, e isso interfere diretamente nos lares, nas famílias. O pastor Luiz colocou muito bem, ou seja, na verdade, a família, né, que é o centro, aquilo que foi criado por Deus, que deveria estruturar a sociedade, mas agora tem vindo de fora, né? Todo esse movimento social é que está vindo de encontro, né, a tudo aquilo que Deus estabeleceu para a família, como família. Por isso, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, olha, no final dos dias serão pais contra filhos, filhos contra pais, em uma casa é 2 contra 3, 3 contra 2, é tudo isso que nós estamos vivendo nessa hora. Pastor Luiz? Esse ataque contra a família já veio desde o Éden, né, quando Caim e Abel ali, Caim matou Abel. Agora, nós vemos esse ataque, lembrando de Moisés, no tempo de Moisés, como as crianças eram mortas ali pelo faraó, né, ali Moisés foi botar até num cesto para ser preservado, né? Aí você vai chegar em Jesus, a mesma coisa, o ataque ali, as crianças também sendo atacadas. É um ataque muito forte nas famílias, principalmente nas crianças, porque a formação da criança, do caráter da criança é fundamental para que possa resistir aos ataques. Nós vivemos uma sociedade chamada, tem até aquele autor que escreveu, Bauman, escreveu sobre o amor líquido. Então a sociedade está muito fragilizada. Então, hoje, as relações são rompidas com uma facilidade impressionante. Qualquer coisa, a pessoa rompe. A pessoa casa hoje, amanhã já descasou e vai assim. Então, não resiste.
Antigamente tinha uma resistência maior aos ataques sobre a família, mas me parece que hoje a família é tão fragilizada, qualquer coisa é motivo para separação, uma crise financeira, já vão separar, uma briga, não sei o quê, tantas coisas. Às vezes você vê, antigamente as pessoas resistiam mais aos problemas. Hoje a sociedade está mais assim, não tá pronta para sofrer os ataques que está acontecendo na família. Então, qualquer coisa, você vê o número de divórcios, separações, qualquer coisa está tendo divórcio, pode ser crente, não crente, a pessoa, por um problema que aconteceu, ele resolve separar porque não, sofreu um ataque, um investido na família, alguma coisa que aconteceu ali que não podia acontecer, mas antigamente tinha uma resistência maior. Eu acho que hoje as famílias estão mais fragilizadas e hoje também está uma coisa acontecendo na sociedade, está muito fácil o rompimento dos laços afetivos. Hoje a pessoa tem um amigo, por exemplo, na internet, brigou ali, deleta aquele amigo, ele não tem aquela relação ali próxima a ele, está distante, mas o que nós reparamos na sociedade é o ataque na família. A família, ela parece que na nossa visão, ela está tão fragilizada. Então, o ataque que ela sofre, muitas famílias se desfazem devido ao ataque que sofreu. Às vezes uma fofoca, às vezes uma coisa aconteceu ali, e a pessoa às vezes não resiste àquela pressão. Família, ela vai sofrer sem pressão mesmo. Vai sofrer sem pressão. Porque se você não estiver pronto para enfrentar as pressões dessa hora, a sua família vai se desfazer. Então, você tem que estar pronto para sofrer as pressões, sofrer os ataques. Vem ataque de todo lado, hein? Porque existem alguns problemas que fazem as famílias se desfazerem. Vem um ataque de ordem financeira, vem um ataque de ordem espiritual mesmo, a fé, o conflito de fé, vem ataque com o problema dos filhos, vem ataque para todo lado. Então, a família deve formar uma barreira de resistência contra os ataques dessa hora. Não ceder com facilidade, não. Eu até recomendo a irmã, você que está nos ouvindo, resista aos ataques contra a família, resista ao ataque contra a sua família, do lado que vier. Mas em Deus, o Senhor, Ele quer que a família resista nessa hora desses ataques. Então você fica firme, não ceda com facilidade, não entregue os pontos, vai até a última hora, porque Deus quer isso na sua família, quer que você resista aos ataques. Que ataque vai vir de todo lado. É igual a parábola da casa sobre a rocha e sobre a areia. O importante é que a sua casa está sobre a rocha, porque se quando vier um ataque, vem a enxurrada, vem a chuva, vem tudo acontecendo, mas se sua casa estiver sobre a rocha, ela vai resistir. Não vai destruir a casa, não. Agora, se a casa estiver sobre a areia, ou seja, a casa não tem uma base sólida mesmo ali. Quando vier um ataque, a primeira enxurrada que vier aí, a primeira coisa vai levar tudo. Nós estamos até orando muito pelos nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, então temos que lembrar que esses ataques, eu estou falando aí um ataque no sentido, a chuva que aconteceu no Rio Grande do Sul, que destruiu muitas casas, mas o importante é as famílias estar unidas nessa hora, né? No momento dos grandes problemas, né? A união é que vai fazer a família vencer aos ataques, pode vir de todo lado. Ninguém tem culpa de ter essa chuva toda, ter destruído tantas casas, tantas famílias, mas o importante é destruiu a casa, o material, mas o espiritual permaneceu firme, isso que é importante. Né? É um ponto muito importante, o pastor Luiz aqui lembrou, dessa parábola, né? A construção da casa sobre a rocha e sobre a areia. E o que a gente vê, a palavra que o Senhor Jesus deixou, aquele que ouve e escuta as minhas palavras. Então, assemelhar a ele o homem, né, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram toda a sorte de ataque, né? É a chuva, a enxurrada, é o vento, mas a casa estava firmada na rocha, ela não caiu. Aqui foi edificada sobre areia, ou seja, aquilo que é grão, aquilo que é parte, e é por isso que é muito importante a família estar estabelecida na doutrina. Aí nós temos a escola bíblica dominical, esse momento especial em que os filhos estão participando, se toda a família participa, que a igreja recebe essa doutrina, porque é ouvir
e aplicar. Quando Jesus fala ouvir e escutar, é aquele que aplica. E o lema desse ano é: quem tem ouvidos, ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, é preciso ouvir aquilo que o Espírito Santo está dizendo e aplicar, porque é a palavra que vai sustentar. Não existe outra forma. As intempéries, os problemas que vêm de fora, como que nós vamos trabalhar com isso para guardar os nossos filhos, para ensinar? Foi lembrado aqui, anteriormente, no outro episódio, foi lembrado o texto de Deuteronômio, né? Tem que ensinar os filhos, né, no caminho, andando, assentando, em todos os momentos, porque é a palavra que vai nos dar a vitória, que vai nos dar essa bênção, que vai nos proteger desses ataques. Pastor Silvio, tem alguma consideração sobre... Enquanto o pastor Luiz estava fazendo os comentários sobre essa questão da defesa, da resistência, da união, eu me lembrei que o pastor Gedeuti tem sempre falado que neste momento que nós estamos vivendo, em que há ataques do adversário das nossas vidas, né, para destruir todo o projeto de Deus, para eliminar aquilo que Deus criou como base sólida para a nossa sobrevivência, ele tem falado muito a respeito da oração. Então, por meio da oração, do clamor diante do Senhor, é que nós vamos vencer esses ataques. Fábio também citou um ponto importante, que tem sido um outro elemento fundamental na nossa vida, que é a doutrina. Então, tudo que o adversário quer destruir, a sua família, a nossa família, e o Senhor tem nos dado condições e recursos, né, necessários para podermos vencer esse momento difícil que estamos vivendo, um momento de muito ataque, de intensa ação do inimigo das nossas almas, ao mesmo tempo em que o Espírito também, de forma intensa, tem nos dado todos os recursos necessários para vencermos em nome de Jesus. Nós observamos aqui uma coisa também para nós muito importante sobre essa questão da família, né? E esses ataques. Quando nós olhamos o texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, o pastor Luiz leu aqui, vai falar, olha, sabe porém isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. É o tempo, a hora que nós estamos vivendo. E esse texto, né, foi citado, é exatamente o caráter do homem dessa última hora. São 18 características, né? Começa com amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Aqui um ponto muito importante: desobedientes a pais e mães, exatamente para confrontar aquilo que é a palavra, ou seja, pai e mãe não deve ser obedecido. É aquilo que tem sido colocado até mesmo nas escolas, né? Nas escolas, olha, determinados assuntos você não leve para o seu pai, não, é aqui, é você que vai resolver. Essa decisão é sua. Uma criança que não tem, muitas vezes, nem a consciência ainda, não foi formada a consciência. Aqui diz assim: sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. É uma lista grande. Traidores, porque o tempo é de traição, obstinados, ou seja, são resistentes, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Isso é natural. Seu filho está na escola, pode ter a certeza, ele é um servo do Senhor, não vai ter ninguém que vai estar do lado dele numa luta, não. Mas o Senhor que vai estar. É a comunhão, é a instrução do Pai, é aquilo que foi ensinado. E ele fecha aqui, olha, tendo aparência de piedade. Todos têm aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Aqui a piedade aqui está ligada ao amor. Então a orientação é: destes afasta-te. Ou seja, é esse o cuidado que nós, como pais, precisamos ter dos nossos filhos. Porque os ataques, eles não vão cessar, ao contrário, eles vão multiplicar. Nós estamos vivendo um tempo que é um tempo final, um tempo difícil, né? Mas como nós vamos preservar? É pela palavra. Eu queria citar aqui um texto muito importante para nós, está em Efésios, é uma orientação de Paulo, quando Paulo fala da armadura de Deus. E aí ele diz assim, olha, no demais, irmãos, Efésios capítulo 6, verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos, portanto, de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E ele aqui vai colocar 5 orientações, são 5 eixos que nós vamos ver
falamos aqui de doutrina, são 5 eixos doutrinários, que é exatamente os eixos que nós estamos ensinando, estamos vivendo. O primeiro aqui, ó, ele diz assim, olha, estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. A verdade é Jesus. E vestido a couraça da justiça. A nossa justiça é o sangue. Então, é o poder do sangue de Jesus. É o clamor constante na nossa vida. No verso 16 diz assim, sobretudo tomando o escudo da fé, pela qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Então é outro elemento, é o clamor pelo sangue, é a fé. O terceiro aqui é o capacete da salvação. É o entendimento de uma salvação e uma vida de uma salvação que vem da parte do Senhor. É a eleição, o chamado, o processo. O outro, ele diz assim, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, são esses elementos que são eixos doutrinários que estão presentes na nossa vida, na vida da igreja, eles vão nos dar o recurso para nós vencermos as batalhas dentro da nossa casa e para fora também, na nossa caminhada, na vida secular. E isso é fundamental para nós estarmos firmes na presença do Senhor, conscientes do momento profético, né? E preparados, sobretudo, para esse dia, né? Que nós estamos anunciando a cada dia, a cada momento, que é Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eu me despeço aqui dos irmãos, pastor Luiz Eugênio. Eu queria lembrar outro aspecto, hein? O tempo cortou, mas não pode esquecer. Eu lembrava de Raabe. Raabe, ela protegeu sua casa, seus pais ali. Uma mulher para muitos desprezível, mas ela está preocupada com a família dela, protegeu. Agora, nessa hora, irmãos, nós precisamos proteger nossa família dos valores que a sociedade tem desprezado. Eu me lembro de 2 casos, para encerrar aqui, viu, Fábio? De uma criança que ela foi comprar uma coisa no local lá, na venda, né? Uma padaria, não lembro o local, foi comprar uma coisa. Então chegou lá, ela chegou em casa com o troco a mais. A mãe falou, vai lá e devolve esse troco lá. Não, mãe, mas me deu a mais, então foi lá e devolve. São os valores que, para muitos, isso aí, a família não preocupa com isso não, mas tem que preocupar. Aí eu lembro de outro caso também, de um vizinho, que uma criança pegou, ela respondeu mal ao vizinho, a mãe vai lá e pede perdão àquele vizinho lá. Não, mãe, ele fez aquele negócio comigo lá, você vai lá e pede perdão para ele. Então, olha só, a mãe está ensinando o filho como conviver bem com as pessoas, você tem que tomar cuidado com essa questão, porque a família sendo sob ataque, por quê? Nós estamos deixando brechas dentro de casa. Às vezes o pai defende o filho contra a professora está certíssimo no que está fazendo com o filho, querendo ajudar seu filho, e o filho, eu me lembro agora eu vou encerrar mesmo, eu me lembro do caso aqui, minha esposa era professora, então teve um caso, uma menina que aprontava todo na escola, certo? Tudo mesmo. Aí ela sempre cuidando do filho, cobrando dele, aí o pai foi lá reclamar com ela que estava cobrando demais do filho dele. Falou, então, deixar seu filho aí. Eu sei que acabou que o pai pegou e tirou o filho da escola. Depois ele foi lá voltar com o filho, porque a outra escola não aceitou o filho. Ele voltou com o filho dele lá para ver se aceitava o filho de volta, porque estava dando problema em outra escola. O problema que acontece muitas vezes é os pais defendem o filho no erro dele, não pode defender. Você tem que proteger os valores da sociedade, porque nós estamos sob ataque. Se você ceder a tudo isso, a sua família vai sofrer, viu? Amém. Pastor Silvio. Bom, eu agradeço ao Senhor, né, porque o Senhor tem nos dado vitória, tem nos dado condições para vencer. E dentro desse texto que Fábio leu de Efésios, né, o versículo 18, né, Fábio, ainda acrescenta, orando em todo o tempo. Então, vamos orar e vamos clamar ao Senhor para que Ele possa nos proteger com o poder do sangue de Jesus, à sombra do Onipotente, e nos livrar de todos esses ataques. Amém. Despeço então de todos com a paz do Senhor Jesus. Família, um projeto de Deus.